Fala, Elidiotana, meu nome é Maria Inês, eu sou professora de Direitos Humanos aqui do LJ Aulas e hoje nós vamos fazer a correção da prova do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o cargo de oficial CFO. Faremos aqui a correção da disciplina de Direitos Humanos, veremos se existe alguma possibilidade de recurso e faremos a correção de forma integral aqui dessa disciplina. Vamos lá, eu vou usar como referência aqui para essa correção a prova A, tipo A. Todas as provas, elas têm questões idênticas, porém, elas podem estar ordenadas de forma diferente, certo? Então, pode ser aqui que eu fale questão 36, e para você não seja, se você não estiver com a prova A, que para você não seja a 36. Então, faça uma adaptação, preste atenção, acompanhe com a sua prova, com o seu caderno de prova, quais são as questões para que você consiga adaptar e ver se seu gabarito está correto. Vamos lá. Então, vamos usar como referência aqui a prova tipo A. Para mim, aqui, a primeira questão de direitos humanos é a questão 36. Vamos ler o enunciado e ver o que está pedindo aqui. Acerca dos direitos e garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil, CF, e sua interpretação na ordem jurídica brasileira, é correto afirmar que para todo concurseiro tem que prestar atenção no enunciado. Por quê? Porque o enunciado manda em você. Tá? Para todo mundo que está fazendo uma prova, tem que prestar atenção no enunciado. O enunciado vai te dar uma ordem. Você precisa obedecer a ordem que o enunciado está te dando ali. Você é mero servo do enunciado ali fazendo sua prova. Tá? Então, o que ele quer saber? O que está previsto na Constituição? E se existe alguma interpretação diferente? Nós estamos falando aqui de hermenêutica, do fato interpretativo. Se está escrito alguma coisa ali, mas na Constituição, mas que talvez ao passar do tempo tenha sido diferente, tá? Mas que não esteja expresso. Que está pedindo aqui que esteja expresso, que é direitos e garantias fundamentais asseguradas pela Constituição, que está escrito na Constituição e uma eventual interpretação que houver posterior à Constituição. E vamos lá. Letra A. Será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Isso aqui tá certinho, ó. Por quê? Porque o mandado de segurança é uma ação que ele está ali, de fato, para proteger direito líquido e certo, quando não for aparado, quando aquele problema ele não for resolvido com habeas corpus ou com habeas data. E é isso aqui que a questão está nos trazendo. Vamos lá. Será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Ok? Não amparado por habeas corpus, que é o remédio constitucional aqui, que visa proteger a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção dos cidadãos. E o habeas data aqui, que é o remédio constitucional que dá direito ao cidadão à informação, à retificação dos seus dados. Então, quando eu vou usar o mandado de segurança? Quando aquele problema que eu tiver, aquilo que estiver acontecendo, eu não conseguir resolver com os remédios constitucionais, sendo eles habeas corpus e habeas data. Até aqui, perfeito, certíssimo. Então, quando eu vou usar o mandado de segurança? Quando não couber habeas corpus e não couber habeas data. Mas existe uma coisa, para que eu consiga usar o mandado de segurança, eu preciso ter sofrido uma violação. Alguma ilegalidade precisa ter sido cometida para que eu, então, possa correr atrás daquilo que é meu direito, que é líquido e é certo. É um direito expresso, por exemplo. É um direito que não há discussão. Eu não preciso discutir se aquilo é meu direito ou não. É óbvio que é. E aí eu vou impetrar uma data de segurança ali, buscando proteger o meu direito de uma eventual ilegalidade que estiver acontecendo. Beleza, vamos ver o que está escrito aqui? Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder praticado por qualquer pessoa. Então, aqui nós temos realmente a ilegalidade e o abuso de poder como uma causa que fundamenta o mandado de segurança. Porém, essa ilegalidade, esse abuso de poder, ele não pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu trouxe aqui mais à frente a previsão da Constituição, mas aqui. Isso aqui invalida a questão. Deixa eu só achar aqui. Vamos aqui. Toda essa questão aqui está pautada no artigo 5º da Constituição, tá? E com seus respectivos incisos. Vamos lá. O que está previsto na Constituição? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, aquilo que não é discutível.
não amparado por habeas corpus, liberdade de locomoção, e habeas data, liberdade de informação. Quando o responsável, habeas data, além da informação, é retificação dos seus dados também, certo? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, é qualquer pessoa que violando um direito líquido e certo, vai dar oportunidade de eu impetrar um mandado de segurança? Não, não é, certo? Só quando essa ilegalidade ou esse abuso de poder for praticado ali por uma autoridade pública ou por uma pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Pode ser uma concessionária, por exemplo, ou uma empresa que esteja funcionando por permissão. Enfim, alguém que esteja praticando ali um ato que é inerente ao poder público, certo? Então, aqui, quando a nossa questão nos traz aqui, falando que será concedido um mandado de segurança para amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade, abuso de poder, praticado por qualquer pessoa? Mentira. Isso aqui está errado. Porque precisa ser aquele agente público, o poder público, ou aquele que tenha naquela circunstância a atribuição do poder público. Então, está invalidando a nossa questão. Vamos lembrar aqui que o enunciado manda na gente e ele está querendo a alternativa correta, portanto, a letra A não está correta, nós vamos anular ela aqui, né? Anular não, vamos tirar ela aqui do nosso foco. Vamos lá, B. Essa B, ela é um tanto quanto polêmica. Eu acredito que a banca ela foi infeliz em cobrar essa questão aqui nessa prova. Por quê? Na Constituição Federal está escrito exatamente o que está escrito aqui na questão B. E aí eu lembro a vocês, quem é que manda no concurseiro na hora da prova? É o enunciado. O enunciado pede o quê? Aquilo que está previsto na Constituição e, eventualmente, uma interpretação diferente daquilo. Ok? Vamos lá. O que fala a alternativa B? Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Aqui, quando a gente fala aqui da prisão civil no Brasil, existiam só essas possibilidades. De fato, aquele que a pensão alimentícia que ainda vigora, né, que a gente vê quantas circunstâncias, principalmente dos pais, né, sendo presos por falta do pagamento dos alimentos, e aí a gente considera uma prisão civil. E nós também temos a previsão na nossa Constituição Federal, está escrito na Constituição Federal que poderá haver prisão civil do depositário infiel. Quem é o depositário infiel? Aquele que tem a posse de um bem e não cuida daquele bem. Suponhamos, eu vou fazer um financiamento de um carro no banco, o banco vai lá, aliena o meu bem. Então, assim, eu vou comprar um carro com o banco, financiar. O banco fala assim, olha, Marinês, vou fazer o seguinte, eu vou financiar, o carro vai ser meu, enquanto você estiver pagando as minhas parcelas do financiamento. E assim que você terminar de pagar, o carro será seu. Porém, por mais que o carro seja meu, eu vou deixar você na posse desse carro. E aí, aquela pessoa que comprou, ela fica em posse daquele carro, por mais que ela não seja o proprietário, porque o proprietário ainda é o banco, o agente financiador, né? Bom, nesse exemplo, o banco. Aquela pessoa ali é o depositário fiel. Fiel quando? Não existe nenhum problema, quando termina de pagar de forma correta. Mas suponhamos que numa circunstância, fulano pega um financiamento no carro, quem é o proprietário ainda é o banco, mas aí não deixa de pagar, não paga tudo. Essa pessoa passa a ser um depositário infiel, porque ele tinha o compromisso de efetuar o pagamento daquele financiamento, estava em posse de um bem e parou de pagar. Ele esteve ali, estava com a posse legal, estava como um depositário fiel, e a partir do momento que ele deixa de cumprir com a sua obrigação para com o agente financiador, ele está sendo infiel com aquele compromisso. E isso nós chamamos de depositário infiel. O que acontece? Isso aqui é o que está escrito na Constituição. Trouxe para vocês aqui também. Aqui. Tudo no artigo 5º da Constituição.
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, que ainda vigora, e a do depositário infiel, que ainda está escrito isso aqui na Constituição. Ninguém revogou, tá lá escrito de jeitinho na Constituição. Você pegar a sua Constituição e agora vai estar escrito isso. Mas acontece que o Brasil, ele é o Estado membro do Pacto São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção, na verdade, Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto São José da Costa Rica. E lá no Pacto São José da Costa Rica, no qual o Brasil ratificou o pacto, o Brasil tem decreto promulgado desse pacto, fala o seguinte: ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, o que acontece? A Constituição nos traz aqui a possibilidade de prisão civil em 2 casos. O Pacto São José da Costa Rica fala só pode ser preso prisão civil por dívida de alimentos. Mas aí, a professora, então, não pode? Na minha concepção, a banca ela foi infeliz aqui quando ela pede interpretação da ordem jurídica brasileira. Por quê? Isso aqui está previsto na Constituição, isso é inegável. Se você abrir a sua Constituição, se você abrir o site do Planalto, está lá escrito: não haverá prisão civil por dívida, salvo do devedor de alimentos e do depositário infiel. Então, para mim, essa questão aqui, ela está correta, porque tem previsão na Constituição. Está dessa forma escrito na Constituição. Apesar de que tem essa possibilidade, na prática não é mais, a gente não usa a prisão civil do depositário infiel, mas está escrito na Constituição. Como o enunciado manda, a gente obedece, a gente fala: opa, está escrito na Constituição. Você quer o que está escrito na Constituição? Então vou te dar o que está escrito na Constituição. E está escrito isso. Porque quando eu falo sobre o Pacto São José da Costa Rica, eu não estou falando de uma interpretação, que é a segunda hipótese que o enunciado nos traz aqui. Uma interpretação da ordem jurídica não é uma interpretação, é algo que também está expresso. Portanto, na minha concepção, eu acredito que é uma questão que a gente pode tentar um recurso. Tem uma tentativa de recurso, sim, porque está expresso na Constituição. Por mais que hoje não seja possível a prisão civil do depositário infiel, existe essa previsão na Constituição e, para mim, essa aqui está correta. Vale recurso. Não deixe de entrar com recurso nessas questões. Se você errou essa questão, que essa aqui não é o gabarito da banca, tá? Que é o gabarito da professora, falando que existe uma possibilidade de a gente conseguir um recurso aqui, não deixe de entrar com recurso. Cada ponto é fundamental na sua prova. Um ponto te tira do concurso, um ponto te deixa lá em cima do concurso. Então, não deixe, não fica com preguiça de entrar com recurso, não, tá? Vai lá, entra mesmo, fundamenta isso aí que está previsto na Constituição, e apesar de não ter aplicação prática, está previsto na Constituição. Ninguém riscou lá, ninguém vetou, ninguém jogou fora aquela parte, pegou, riscou e jogou fora da Constituição, não. Está escrito isso. Se o enunciado pede o que está escrito na Constituição, então isso aqui para mim está correto. Acho que foi uma infelicidade da banca. Mas vamos lá. Gabarito aqui dessa questão é alternativa C. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Isso aqui, ó, copiou, colou da Constituição, artigo 5º, seu respectivo inciso. Então, tô enxergando aqui o inciso, não. Vamos lá, D. Então, aqui, ó, perfeito, gabarito da banca, letra C, gabarito da professora, letra B também. As duas estão certas, tá? Isso não quer dizer que a C esteja errada, que é copiou, colou da Constituição. Mas eu acho que vale, sim, a pena tentar um recurso aqui na questão 36 aprovar pelo gabarito B, também está constante na Constituição. Vamos lá. D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados. Até aqui está perfeito. Também estaria. Mas isso aqui invalida a questão. Abrangendo o seu patrimônio. Aqui, quando existe essa circunstância de uma pessoa ter sido condenada e ter uma condenação ali de indenização, para indenizar alguém, uma vítima de um crime, ou a administração pública tem que indenizar, se essa pessoa deixou alguma herança para seus sucessores, a herança, aquilo que foi a cota parte que foi para aquele sucessor, ela será responsável por arcar com esses custos. Mas nenhum momento
essa obrigação daquele que faleceu, aquela pessoa que foi condenada e porventura faleceu, pode atacar os bens pessoais dos sucessores. Pode atacar aquilo que é da cota parte da herança deixada por esta pessoa que foi condenada, mas não os bens pessoais. Então aqui, quando fala que é abrangente seu patrimônio, não, porque dá margem de falar que é abrangente todo o seu patrimônio. E aqui fala, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendidas a seus sucessores e contra eles executadas, beleza, até o limite do valor do patrimônio transferido. Aqui, sucessores, eles serão responsáveis só por aquilo que ela recebeu. Então, João cometeu um crime, tem que indenizar a vítima, e aí João vem a falecer, e João tem 2 filhos, Maria e Pedro. Aí João deixa 500 mil reais para os 2, cada um 250. Se a dívida que João teve lá e não foi paga ainda, não conseguiu indenizar ainda, aí pode ser executada essa cobrança contra esses 500 mil que foram deixados por ele para os seus sucessores. Mas jamais isso vai atacar o patrimônio pessoal de Pedro e de Maria, certo? O que eles conquistaram independente de herança. Beleza? Então, essa aqui tá incorreta, né? Porque essa aqui... Então, aqui, gabarito da banca, letra C, acredito que vale a tentativa de um recurso aqui na letra B. Vamos para a próxima. Questão 37. Acerca da responsabilidade civil por dano ambiental, disciplinada na Lei Federal 9.605, de 98, é incorreto afirmar. Quem é meu aluno sabe aqui, ó. Viu a palavra incorreto? Gasta caneta. Não tem preguiça, não tem medo de gastar caneta na hora da prova. Marca incorreto por quê? Pra você não errar. Você não marcar correta na hora da sua prova. Isso é muito comum de acontecer. Você vai estar lendo ali, opa, tá correta, marcou aqui, é logo a primeira que aparece e passa para a próxima. De bestagem. Às vezes você sabe, tem até o conhecimento ali para responder essa questão, mas por, às vezes, ansiedade, estresse na hora da prova, passa batido. Então, ó, circula, risca, evidencia o quanto você puder que é incorreta. Vamos lá, ler as alternativas da 37. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente pelos danos ambientais. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Copiou, colou do artigo 3º da lei aqui de crimes ambientais. Se você teve cuidado, você teve interesse de ler aqui essa lei, pegar, tá lá no inicinho. Artigo 3º aqui da lei. Você leu, você sabia que essa aqui estava correta, corretíssima, que copiou e colou da lei. Agora, porém, a alternativa B aqui, ela vem trazendo o parágrafo único do artigo 3º. Se você leu o artigo 3º, obviamente, eu espero que você tenha lido o parágrafo único do artigo 3º, e que diz o seguinte: a responsabilidade das pessoas jurídicas, lá no artigo 3º, fala o seguinte: não exclui a responsabilidade das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O fato da pessoa jurídica responder por um crime ambiental não isenta a pessoa física de responder também. Certo? Então, não exclui a responsabilidade da pessoa física que está ali, participando, como autora. Não é assim, eu sou dono de empresa, deixa lá a empresa responder, só o CNPJ responder. Não é assim. Seu CPF também vai constar ali, você também vai responder ali por um crime ambiental. A depender da sua participação, claro, do seu conhecimento, averiguando o caso concreto, né? Mas, assim, a pessoa física, ela não se isenta de responder ali administrativamente, civilmente, penalmente, porque a pessoa jurídica está respondendo. Beleza? Então, aqui, se você teve interesse de pegar a lei e ler, você leu aqui no artigo 3º lá, já matava aqui, sabia que essa aqui estava certa e essa aqui estava incorreta. Gabarito nossa questão, então, aqui, da 37, gabarito letra B de bola. Não exclui a responsabilidade. Vamos ler os outros aqui. C. Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade no meio ambiente. Perfeito. Por que, professor? Porque está no artigo 4º.
Tá no artigo 4. Você leu, se você pegou ali, teve interesse de pegar, ler a lei, num instantinho você matava. E ó, 3 alternativas já. D. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Onde é que está isso, professor? Artigo 70, parágrafo 3º da lei. Aqui eu trouxe aqui o artigo. Então, aqui, gabarito, ter feito aqui, letra B de bola. Tá aqui, trouxe aqui a previsão. Artigo 3º, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, portanto, aqui, copiou e colou da nossa lei aqui de crimes ambientais. Gabarito, então, letra B de bola, porque aqui fala que exclui e, na realidade, não exclui. Vamos para a próxima. Isso aqui é assunto batidíssimo. Direitos humanos, você pode parar e ver quais são os princípios. Ver lá quais são as características dos direitos humanos. Isso cai em todo o concurso. Caiu na prova de soldado, caiu na prova de CFO e vai continuar caindo, você pode ter certeza. Tem direitos humanos no seu edital, vai cair características dos direitos humanos. Mas vamos lá. Dentre as características atribuídas aos direitos humanos está o reconhecimento de que eles se aplicam àquilo que se convencionou denominar efeito cliquet. Perdoe aí se a pronúncia estiver errada, mas cliquet. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente a característica dos direitos humanos em que se fundamenta o referido efeito. Essa aqui você tinha que saber os sinônimos, né? Saber o porquê que a característica da vedação ao retrocesso, da proibição ao retrocesso, chama efeito cliquet. Que esse aqui é um termo francês. E aí, parece que é um mecanismo dos alpinistas franceses que impede que aquela pessoa que está praticando o esporte desça, volte ao lugar que ele se originou, que ele só consiga ir para frente. E isso é uma característica dos direitos humanos. Os direitos humanos sempre aumentam, é sempre mais e nunca para trás. Há essa característica dos direitos humanos da vedação, ou que trouxe o termo proibição, ao retrocesso. Os direitos humanos eles não podem diminuir, só aumentar. Tá? Então, aqui já dei o gabarito aqui, proibição ao retrocesso, ou vedação ao retrocesso, ou aqui o efeito cliquet. A transnacionalidade aqui dos direitos humanos é uma característica porque ela vai além, né, da legislação doméstica, da legislação de um determinado país e abrange diversos outros, não é assim, específico de apenas um país. Vem abrangendo todos aqueles Estados-membros que tiverem aqui, por exemplo, em uma situação de um tratado. Abrange mais de um. Então, tem essa característica da transnacionalidade. E os direitos humanos, eles são, em grande maioria, eles são aplicáveis, independente de cultura, de religião. Então, assim, os direitos humanos, eles têm esse caráter transnacional que vai além de apenas um país. Inerência, porque os direitos humanos, eles são inerentes à condição humana. Eu, por ser humana, eu naturalmente já tenho os meus direitos humanos, que devem ser assegurados. Ah, mas eu preciso ter tal idade? Não. Nasci, sou humana, tenho direitos humanos que devem ser observados. É inerente, não tem como desvincular o ser humano, ele querendo ou não, ele tem seus direitos humanos que devem ser observados. Então, inerência é uma característica aqui dos direitos humanos, sim. E a universalidade, porque os direitos humanos, eles estão ali disponíveis para todos, independente de sexo, cor, religião, idade, para qualquer pessoa, os direitos humanos, eles devem ser aplicados da mesma maneira. Não tem distinção, não tem segregação, não. É para todo mundo, os direitos humanos devem ser observados e assegurados. Então, universalidade, sim, é uma característica ser universal. E aí, nos deixa o nosso gabarito aqui, que nós já havíamos
chegada a ele é a vedação ao retrocesso ou proibição ao retrocesso. Gabarito da questão 38 aqui, letra D de Deus. Se você não conhecia o termo, infelizmente, não teve sucesso aí na hora de responder essa questão, mas está correto. 39, vamos lá. É correto afirmar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional poderão ter natureza jurídica equivalente às emendas constitucionais, desde que... Isso aqui também, quem estuda direitos humanos tem que ter isso aqui na ponta da língua, tá? Porque cai demais. Isso aqui é tão fácil de lembrar, tá lá na Constituição, artigo 5º, que é a forma com que nós vamos integrar um tratado ou uma convenção de direitos humanos à nossa Constituição. E ela vai ter um valor, equivalência ali de uma emenda constitucional. E aí, vamos lá. Desde que, vamos ver as opções. Sejam aprovados em 2 turnos, beleza? Por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional. Beleza, isso aí mesmo, são 2 turnos, tendo que ser obrigatoriamente aprovado por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Beleza? Câmara dos Deputados e Senado, os 2 têm que aprovar em 2 turnos, por 3/5, para que aquele tratado ou aquela convenção de direitos humanos integre a nossa legislação ali com um valor, com equivalência de emenda constitucional. É isso aqui, ó, gabarito da nossa questão 39, letra A de amor. A letra B vem falando aqui que sejam aprovados em um turno por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional, não é? Aqui nós sabemos que são 2 turnos. Sejam aprovados em 2 turnos por maioria absoluta dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional, não é maioria absoluta, nós estamos falando aqui de 3/5. Ficou riscado. Oh, meu Deus, esse 3 tá quase que não sai. Quase que não sai esse 3, meu Deus. A pessoa ficou doida agora. 3/5. Sejam aprovados em um turno, mentira, 2. Por maioria absoluta, mentira de novo. Dos votos de cada casa do Congresso Nacional. A única coisa que tem verdade aqui é que tem que ser em cada casa do Congresso Nacional. Portanto, gabarito aqui, evidente, letra A de amor. Vamos para a próxima. Aqui, artigo 5º, parágrafo 3º. Trouxe até aqui para vocês verem. Os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Isso vale para tudo, professora? A Constituição fala, tratados e convenções internacionais. Vamos lá. 40. Princípios. Mais uma vez, cobrança aqui de princípios. Importantíssimo estudar isso aqui nos direitos humanos. Um dos princípios que deve orientar a interpretação e a aplicação dos direitos humanos é o princípio da máxima efetividade. Vamos aqui, ó, circular aqui, ó. Máxima efetividade. O que você pensa que quando alguém fala que você tem que ter máxima efetividade, tem que ser mais rápido, você não pode ter interrupções, tudo que você vai fazer uma coisa mais simples, porque tem que ser eficaz. Não adianta eu pegar um processo moroso, vou colocar vários requisitos aqui para que eu consiga usufruir de tal direito. Não, a tendência aqui, um princípio dos direitos humanos é que seja realmente fácil de ser utilizado. Tem um direito ali, eu preciso ter acesso a ele, tem que ser acessível às pessoas. Não adianta eu complicar, fazer uma coisa complexa para ter acesso aos direitos humanos, senão perde, assim, o princípio perde a validade dos direitos humanos. Os direitos humanos estão ali para assegurar aqueles direitos mais fundamentais que nós temos. Se eu tiver um processo, se for complexo, para eu poder usufruir desse direito, já perde a função dos direitos humanos. Beleza? Então, máxima efetividade, simplificar, quero chegar logo, quero entregar aquilo que eu me proponho. Falo, nos direitos humanos tem que entregar aquilo que se propõe. Beleza? Vamos lá. Acerca do referido do princípio hermenêutico, é incorreto. Gastou caneta aqui até acabar. Exigir que a interpretação de determinado direito conduza ao maior proveito do seu titular. Com menor sacrifício imposto aos titulares dos demais direitos em colisão.
Exigir que o que está falando aqui essa alternativa? Que eu quero que a pessoa use. Eu quero que a pessoa que é o titular daquele direito tenha proveito daquilo. E isso é máxima efetividade. Eu quero que funcione os direitos humanos. Ah, beleza, tem uma colisão ali de direitos. Tá ali havendo um direito sobrepôs o outro, tô tendo um problema ali. Vamos tentar reduzir aqui os impactos para essa pessoa, porque eu quero que resolva, eu quero que seja efetivo os direitos humanos. Eu quero que aquele titular daquele direito, aquela pessoa que tem direito àquilo, que ele tenha proveito, certo? Então aqui tá perfeito. Correto, porque aqui, ó, maior proveito do seu titular, com menor sacrifício imposto aos titulares de demais direitos em colisão. Então, assim, eu quero que funcione e que não prejudique ninguém. Tem que ser efetivo. Não adianta eu ter um direito lá bonitinho, escrito não sei quantos tratados internacionais, escrito em não sei quantas convenções internacionais, e eu não consigo aplicar. Não adianta isso para os direitos humanos. Ele precisa ser útil. Se não for útil, não tem sentido estar ali. Certo? Então, maior efetividade, máxima efetividade, tem que valer a pena os direitos humanos. Eles estão ali para serem usados, usufruídos. Então, quanto mais fácil for essa utilização desse direito, o gozo desses direitos, mais pertinente aos direitos humanos vai ser. Vamos lá, então aqui, correto, nós estamos procurando a incorreta. Implicar no reconhecimento da aplicabilidade direta. Opa, aqui ó, falou coisa direta, rápida. Razão pela qual os direitos humanos previstos na Constituição e nos tratados podem incidir diretamente em casos concretos. A professora fulano que está passando por uma situação ali, não tem especificamente isso escrito na Constituição, não tem especificamente isso escrito ali numa convenção, não importa. Se nós conseguimos fazer por uma analogia a aplicação àquele caso concreto, ô Cebolinha, concreto, àquela situação, nós vamos poder utilizar. Por quê? Porque os direitos humanos estão ali para serem usados, usufruídos. Não, direitos humanos não quer ficar lá bonitinho, escrito lá em convenção, tratado, não faz sentido. Não tem porquê eu criar mais uma convenção agora para poder estar lá bonitinho no quadro da ONU. Não adianta isso. Os direitos humanos eles têm que ser vividos, têm que ser usufruídos, têm que ser gozados de forma direta, rápida. Tá com problema ali no caso concreto? Vamos aplicar esse direito aqui? É direito humano? Você tem direito a isso? Beleza, vamos aplicar nessa situação? Depois a gente resolve. Beleza? Aqui tá certinho, aplicação direta, que seja de fato efetiva, tá? Aqui tá incidir diretamente em casos concretos, vamos resolver o problema. Os direitos humanos estão aí para resolver problemas. Próximo. Conduzir a aplicabilidade imediata. Opa, aqui ó, mais uma vez, sendo rápido. Os direitos humanos estão sendo para serem usados. Que prevê que os direitos humanos incidem nos casos concretos, sem qualquer lapso temporal. Beleza, aqui nós lembramos que os direitos humanos eles são imprescritíveis. Então, se eu tenho um direito ali, pode ter passado determinado tempo, não importa para os direitos humanos. Eles estão ali para ser usados. Mais uma vez eu repetindo, mas é porque é isso. Essa questão aqui queria isso. Que você entendesse que os direitos humanos estão ali para que os humanos os usem, usufruam dele. É isso. De forma rápida, direta, descomplicada. É essa a função, a função dos direitos humanos. Quando eu falo aqui na característica da máxima efetividade, eu estou falando que eu quero que aplique no quanto puder ser aplicado aquele titular do direito. Beleza? Então aqui, certinho. Nós estamos procurando a incorreta. Vamos ler aqui. A alternativa letra D. Implicar no reconhecer da superioridade das normas de direitos humanos, em que pese a necessidade de intermediação legislativa para sua regulamentação e eficácia aqui. Complicou. Eu tenho direito ali, já me falaram, está escrito ali, eu sou titular, eu sou ser humano, é inerente à minha condição, os direitos humanos, eu quero usar, mas... Aí alguém vira aqui, ó, essa questão D está falando assim, ó... Tem que passar por um processo legislativo aqui, vai complicar, nós temos que ver aqui qual norma é superior à outra, nós não vamos aplicar isso no seu caso concreto. Senta aí, espera um pouquinho, que depois que eu resolver essa questão legislativa, que eu vou assegurar isso aí para você. Isso não funciona para os direitos humanos. Isso aí funciona para outras coisas, para os direitos humanos, não. Os direitos humanos, eles precisam ser usufruídos o quanto antes de forma simples. Então, quando eu falo aqui, tem que ter intermediação legislativa, quando eu falo assim, eu preciso primeiro ver aqui cada um qual que é superior ao outro, isso não funciona para os direitos humanos, tá?
Então, e aqui é completamente contrário ao princípio da máxima efetividade. Não adianta, se a pessoa ficar esperando um processo legislativo para poder gozar de um direito que está ali perecível, que você vai perder, eu preciso daquilo ali urgentemente, não adianta, entendeu? Então, assim, não faz sentido, não coaduna com os direitos humanos. E aqui, então, nós achamos a nossa alternativa incorreta. Nosso gabarito aqui, atenção a essa questão 36, acho que vale a pena uma tentativa de um recurso? Sim. Não deixem de entrar com recurso, é muito importante, cada ponto é valioso na prova, principalmente numa prova num nível como esse, prova de oficial, a gente sabe que as pessoas elas vão preparadas mesmo, a concorrência é altíssima e você não pode deixar passar. 2 pontos que entram ali para você faz toda a diferença, isso aí pode mudar a sua vida para sempre. Talvez esse recurso dessa questão ou demais recursos possam mudar a sua vida para sempre. Você te coloca numa posição que você vai ser aprovado ou, se você deixar de fazer, que você não seja aprovado. Beleza? Não deixem de entrar com recurso, fundamente da forma que a gente conversou aqui na aula. E eu espero que dê certo. A prova eu achei uma prova justa, tranquila, com exceção dessa infelicidade da banca, que eu achei nessa questão 36 referente aqui à prova A. Porém, as outras questões bem copiou, colou ali das leis que vieram no edital. E é isso, até a próxima. Espero que dê certo para vocês. A aprovação tá logo ali. Valeu, até a próxima.